Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 29 de maio de 2025 e o título é Generosidade e Sabedoria. Sempre digo que em tudo na vida há que se ter equilíbrio. Todo excesso é nocivo, seja ele do que for, inclusive do que, a princípio, nos parece muito positivo. Assim também acontece com a generosidade. As pessoas extremamente generosas, muitas vezes sem perceber, tornam-se presas fáceis de manipuladores e narcisistas, pois nem sempre conseguem perceber a maldade e malícia por trás das palavras bem colocadas. Discursos cheios de boas intenções de nada valem sem atitudes que os corroborem. Contudo, em geral, aqueles que se aproveitam da bondade e boa vontade alheias costumam ser muito habilidosos e convincentes. Tão persuasivos a ponto de praticamente cegarem seus seguidores, que não enxergam sequer os movimentos inescrupulosos mais óbvios. Esses ingênuos se deixam enganar de tal forma que acabam por justificar atitudes injustas e abjetas, acreditando piamente que estão contribuindo para o bem da comunidade, do país ou do planeta. Tornam-se ferramentas de destruição, acreditando serem salvadores heróicos. Infelizmente, tais almas de tanto potencial acabam se perdendo por falta de sabedoria. Generosidade sem sabedoria, portanto, pode se tornar uma grande armadilha. Equilíbrio e sabedoria andam juntos e são a base para praticamente tudo nessa vida. Por falta de sabedoria, palavras podem confundir ao invés de esclarecer. As distorções passam despercebidas. Generosidade é uma excelente qualidade, mas em um mundo de tantas sombras e manipulações, há que se ouvir também o coração e a intuição. Observar com atenção e aprender a ler as entrelinhas. Sejamos sábios e nosso coração nos guiará para as melhores escolhas e, consequentemente, os melhores caminhos a seguir. Vamos lá. Isso é uma coisa assim que já há alguns anos a gente vem percebendo aí, né? A manipulação das palavras. Tem muito lobo em pele de cordeiro, né? Que fala bem, convence, sabe colocar as palavras certas para convencer as pessoas. Então, assim, eu conheço muita gente que eu sei que está indo por um caminho errado, acreditando em coisas erradas, defendendo coisas que, na verdade, elas não acreditam, mas porque não consegue enxergar as atitudes por trás das palavras, né? Então, eu conheço muita gente aí que defende pessoas e ideologias e que eu sei que, na verdade, elas não acreditam em nada daquilo que elas estão defendendo, né? Elas se fixam naquele personagem que fala coisas bonitas e defende coisas horrorosas. Então, assim, aquelas pessoas que falam muito, usam palavras que parecem benevolentes, né? Então, assim, que é para, por exemplo, para acabar com desigualdade, que é pelo bem de todo mundo, pelo bem da comunidade. Só que por trás, as atitudes das pessoas, vocês estão vendo que não tem nada a ver com isso. Ela só está manipulando as pessoas para acreditarem que ela tem aquela boa intenção, quando na verdade ela não tem. Ela só quer usar aquelas pessoas que são ingênuas, que acreditam em palavras e sabe que a maioria, né, não presta atenção nos fatos, no que acontece. Então, o que a gente vê é muita gente defendendo narrativa que não corrobora, que os fatos são totalmente opostos àquilo, né? Então você vê que o que está acontecendo na realidade não tem nada a ver com aquilo que está sendo falado, né? Quanta gente aí acredita, né, nessas falácias aí que vários artistas, né, celebridades falam, né, que é pelo bem de todo mundo. Na época lá da pandemia a gente viu muito isso, né? Artista que vinha, né, e ficava, fica em casa, não sei o quê, e no fundo do vídeo você está vendo os funcionários dela lá, né? Quem está fazendo o almoço dela, cuidando da casa dela, limpando, cuidando do filho, babá e tarará, tudo lá. Quer dizer, fique em casa, né? Você que precisa trabalhar, que você não tem o seu sustento ali garantido,
o tempo inteiro, né? Porque muita gente sofreu na pandemia, porque na verdade não tinha. Quem tinha um salário que pingava na conta todo mês estava tranquilo. E aquela pessoa que precisa ganhar o pão dela todos os dias, se ela não trabalha, ela não ganha. E ela precisa levar o sustento para casa trabalhando pelo trabalho dela. E essas pessoas que sinalizam virtudes, que se achavam virtuosas, né, que ficavam, ai, fique em casa é pelo bem da comunidade. Só que elas, os funcionários dela não ficavam em casa. Aí eles iam lá servir os, né, os Enzos e Valentinas, né? Agora, o, o povo comum que não está na mesma condição social, que precisa batalhar e ganhar o sustento todo dia, foi penalizado e muita gente ouvia, né, essas celebridades aí e acreditava que eles eram boas pessoas, que eles estavam preocupados com o bem da sociedade. E a gente vê que é mentira, né? Porque depois, quantas histórias de coisas que eles falavam para as pessoas fazerem, eles faziam exatamente o oposto. Gente que deu festa, enquanto todo mundo tinha que ficar isolado. Gente que não fez nada do que pregava, né? Então, mas as pessoas têm que começar a pensar pela própria cabeça. Porque artista, esse pessoal aí, eles não estão nem aí com a população, entendeu? E a gente vê a gente idolatrando artista. Gente, é uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer outra. É um trabalhador, né? Então, tem visibilidade, mas isso não faz dele uma pessoa melhor do que qualquer outra. Não é porque ele é um artista que tem visibilidade, que ganha muito dinheiro, ele é melhor do que o Gari. Não é. Como ser humano, ele pode ser muito pior. O outro pode ser muito superior a ele. Porque eu acho que o que conta mesmo é o que a pessoa é como ser humano. E não o que ela tem, né? Como bens materiais, como fama. Isso daí tudo passa, tudo acaba. E não é isso que vai garantir felicidade para ninguém. Então, e o pior é que eles sabem eles se aproveitam justamente daquelas pessoas que são generosas e que estão sempre querendo ajudar, contribuir, que são pessoas boas. E aí eles apelam, né, para esse lado sentimental. Eles sabem manipular, né, as palavras para apelar para esse lado sentimental, para que as pessoas sintam que elas têm que contribuir e tudo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que prestar atenção, não independente de quem seja a pessoa, uma pessoa que se admire muito, a gente não pode ir pela cabeça do outro. Ah, a pessoa falou isso, ah, eu gosto dela, acredito nela, mas eu vou dar uma pesquisadinha aqui. Deixa eu ver se é realmente isso. Quantas vezes eu recebo, às vezes, coisas, vídeos em WhatsApp, ou mesmo, né, no Instagram, às vezes tem um médico falando alguma coisa que eu acho interessante, que eu concordo, mas primeira coisa, eu vou pesquisar, esse médico aqui é médico mesmo? Ele trabalha nessa área que ele está falando, porque o que mais tem hoje em dia é falso, pessoa que vai lá e fala que é uma coisa e não é. Falso médico, falso advogado, um monte de gente lá que chega nas redes sociais e fala o que quer, porque sabe que as pessoas não vão pesquisar, não vão investigar, elas aceitam como se fosse verdade tudo. E às vezes não é. Então tudo a gente tem que questionar. Para mim, a pessoa que mais me dá assim credibilidade é a pessoa que fala, olha, não acredita no que eu estou te falando, eu quero que você vá e constate por você mesmo. Né? Tem um médico que eu sigo, inclusive, que eu gosto dele por causa disso, que ele fala, você não precisa acreditar no que eu estou falando, você tem que ir e pesquisar isso. Vai pesquisar, vai verificar, vai ver, tem estudos e tem, sabe? Então, infelizmente, às vezes as pessoas caem também nessas ciladas por preguiça, porque é fácil, né? Aí liga a televisão, vê lá o povo despejando um monte de mentira. Como é o cara da televisão lá que tá falando, é famoso, eu vou acreditar. Não, a gente não pode, a gente tem que, tem que usar a nossa inteligência,
né? Isso é sabedoria, né? Não tem aquela frase bíblica lá que por falta de conhecimento meu povo pereceu? É o que está acontecendo. A gente está hoje numa situação aí caótica, complicada, por quê? Por falta de conhecimento. Se as pessoas fossem, e ao invés de ficar ouvindo conversinha fiada, ficar acreditando, não precisa nem pesquisar, parar para pensar e falar, gente, isso que essa pessoa está prometendo é inviável, não dá, é impossível, não tem como. Porque tem coisa que é muito fácil de você perceber, né? Principalmente assim, a mídia fala umas coisas que você percebe que não tem fundamento. Então, assim, coisas que eu percebi, quando eu comecei a perceber as narrativas da mídia, foi justamente porque eram coisas que não tinham fundamento. Eles criavam lá umas situações, porque quando eles querem destruir a reputação de uma pessoa, eles sabem como fazer. Assim como quando eles querem estimular, né? Me fugiu a palavra agora. Quando eles querem que alguma pessoa cresça, né? Seja vista de uma forma positiva. Eles também manipulam a informação, eles escondem os defeitos, modificam as situações, né? Fantasia, dá uma perfumadinha lá, um banho de loja e consegue convencer o povo de que é uma boa pessoa. E às vezes uma boa pessoa, o que eles fazem? Eles destroem, começa. Eu lembro de muitas vezes ter visto vídeos editados, cortados, né, montados para fazer parecer uma coisa parecer outra, totalmente oposta. Só que aí você começa a pensar e você fala, não, pera, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Deixa eu ir pesquisar, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Por exemplo, vídeos cortados, vídeos editados, que cortes de situações não te trazem uma informação. Tudo que é tirado do contexto pode ser manipulado de qualquer forma. Então, assim, toda vez que eu queria uma informação, eu ia buscar a fonte original e assistia completo, para eu entender o contexto daquela fala, ou o contexto daquela situação, né? E, assim, isso acontece de todos os lados, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Dos lados adversários aqui, nessa polarização que a gente está vivendo. Mas é a obrigação da gente buscar a informação correta, a verdade, e não ser manipulado por ninguém. Porque eles sabem que a maioria do povo, e assim, falando, isso eu acho que isso é a população mundial, mas falando agora em termos de brasileiro, o brasileiro é um povo muito acolhedor, muito benevolente, é aquela pessoa, todo mundo prestativo, quer ajudar, né, muito solidário, e aí as pessoas que são mal intencionadas, que não têm caráter, elas usam dessa boa vontade, dessas boas intenções, da generosidade da população para manipulá-los como marionetes e fazer com que eles acabem caindo nas narrativas. Mas tem coisas que são muito óbvias, né? E a tristeza maior que eu acho, assim, o que eu acho pior, é o que eles estão fazendo com a juventude, na verdade, porque você vê, principalmente a gente vê hoje em dia nas universidades, o que está acontecendo, a gente não tem mais profissionais sendo formados, né? As universidades estão, principalmente as que são federais, né? As que são mantidas pelo Estado, elas estão totalmente aparelhadas e você não vê sair dali um profissional competente. Eles falam umas coisas assim, que hoje eu estava vendo, por exemplo, um vídeo de uma moça falando sobre a universidade, o curso de direito. Você percebia que ela não sabia nem o básico, gente, nem o básico, né? Eu falo isso porque assim, eu sou formada em direito, então
hoje a gente vê esse pessoal defendendo coisas que são básicas, que eles deveriam saber logo nos primeiros anos da faculdade. E eles não sabem. Por isso que engole essas coisas que a gente está vendo muito absurdo acontecer. Eu acho assim, para quem é advogado hoje que atua, tá difícil, porque assim, princípios básicos do direito estão sendo desrespeitados, né? E é complicado. Infelizmente eles não têm como se defender, né? Porque infelizmente quem está controlando tudo isso está no topo ali do poder e eles não têm força. A própria instituição que deveria defender a classe não defende. Então tá complicado. E a gente vê que assim, eu fico com pena porque se percebe que foi toda meio que uma lavagem cerebral, que as pessoas estão sendo usadas como instrumento. E que a gente sabe que a hora que não servir mais, serão descartadas. Então, eles são muito hábeis na manipulação. E porque eles sabem que as pessoas, em sua maioria, eles sabem onde atingir. Qual é o ponto fraco? Que é justamente a questão do o bem dos outros, né? O bem social, o bem da comunidade. Então, todo mundo quer se sentir bom, todo mundo quer ser uma boa pessoa. Tem um vídeo do Jordan Peterson que ele fala exatamente isso. Foi uma coisa que eu presenciei também, em que ele fala que quando as pessoas pensam na época lá, né, do bigodinho, ninguém acha que seria aquele que entregaria, né, os vizinhos tal para o governo, né, alemão lá na época, né, para serem levados lá para os campos de concentração. Todo mundo acha que ia ser aquela pessoa que ia salvar, que ia proteger. E aí ele fala só que, veja bem, na época da pandemia, ele falou, eu vi vizinhos assim que estavam se achando heróis por entregarem outros vizinhos que não queriam, que não concordavam com toda aquela manipulação e com todo aquele autoritarismo que começou a existir, que a gente sabe que aconteceu na época, né? E que hoje está sendo aí exposto e aquela narrativa de que era ciência, hoje se vê que não tinha nada de comprovação científica. E as pessoas que questionaram, que pensaram, foram denunciadas, foram tratadas como monstros, né, como animais, foram isoladas e tal. Então, você vê, aquelas pessoas que acham que estavam fazendo bem pela comunidade, entregando outras pessoas, denunciando outras pessoas, criticando, condenando, são as mesmas que essas agiriam da mesma forma, porque na época também se criou essa narrativa, né? Hoje, quando a gente pensa, como é que aquilo aconteceu, como é que aquilo pode acontecer na história, uma situação horrível e trágica, né? Um absurdo, a gente hoje entende como manipulação, principalmente da mídia, que serve, né? Que é um braço dos controladores, de quem está no poder. E a mídia que se presta a isso. E a gente hoje sabe muito bem quem é quem se presta e quem não se presta. E, infelizmente, as pessoas que são muito generosas e ingênuas acabam servindo também de instrumento para o mal. Mesmo que elas não percebam, né, mesmo que não seja a intenção delas, elas estão servindo como instrumento para o mal. E isso vai ter consequências. Porque, infelizmente, você ter só boas intenções não vai impedir os resultados que essa manipulação, que essa, né, manipulação dessa massa vai causar. Né? Os estragos estão sendo feitos e quem participa disso, mesmo que ingenuamente, mesmo que sem perceber, vai
vai fazer parte, infelizmente está fazendo parte, até porque muitas vezes a gente tenta falar, tenta, né, fazer a pessoa, olha, tenta pensar nisso. Eles não aceitam nem argumentos, porque eles se acham tão valorosos, né, tão virtuosos, e eles olham para os outros, né, porque criou-se aquela imagem daquele que questiona, ele é um monstro, né, ele é o... Aí é tudo, né? Todos aqueles ismos que a gente está acostumado a ouvir, né? E então ele é o inimigo. Então não tem nem como às vezes a gente tentar, não que você queira convencer, mas fala assim, ó, vai lá, dá uma pesquisada, dá uma olhada, para pensar um pouquinho, veja que isso não tá batendo. A pessoa fala isso, mas olha que ela faz outra coisa, sabe? Dá uma pesquisada. Não, mas as pessoas não querem, porque elas estão muito assim, né? Acreditando que no discurso. E, infelizmente, mesmo que a intenção não tenha sido a de causar o mal, elas contribuíram e elas vão acabar sofrendo também, né, as consequências, né, a lei de causa e efeito, né, a lei do retorno. Então, assim, por exemplo, eu vejo pessoas assim que são pessoas que se acham muito boas e não sei o quê, e defendem, né, aí criaturas aí que são a favor de coisas abjetas, né? A gente vê aí uma ideologia que apoia legalização de certas substâncias, que apoia legalização da, de interrupção, né, de, da vida aí, né, de seres totalmente inocentes que não podem se defender. Então, e a pessoa que não percebe que ela está defendendo isso, porque ela está só olhando na figura lá que se diz benevolente. E ela não olha em tudo que essa pessoa defende, em todo o entorno, né? Quem que está com ela, o que defende, o que faz, o que acredita. E, infelizmente, generosidade sem sabedoria não gera muitas vezes bons frutos. Porque a gente tem que ter sabedoria e equilíbrio em tudo na vida, justamente para não cair nesse tipo de armadilha. Porque toda armadilha traz uma consequência ali, né? Traz uma ferida, traz algo que não é positivo, traz um atraso na vida da gente, né? Então, eu acho que está na hora assim das pessoas começarem a entender que elas têm que pensar pela própria cabeça, que só boas intenções não resolvem, não solucionam as coisas. A gente tem que ter boas intenções, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter atitude, porque a gente está num momento de movimento, então a gente precisa participar, a gente precisa contribuir e de forma positiva, né? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.